Espero que não. Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o deputado federal Paulão, reeleito, né, para a Câmara Federal. E ele vai nos falar sobre o pós-eleições em que o Partido dos Trabalhadores não conseguiu a eleição e agora o governo Bolsonaro, a visão do partido para uma ação no Congresso Nacional. Eu agradeço, deputado, a sua presença aqui. Como podemos analisar o resultado de uma eleição, não é? Foi o antipetismo que pesou, não é? Para que o PT e Fernando Haddad perdessem a eleição. Podemos avaliar também que, dentro desse contexto, o PT, que saiu das urnas de 2018, né, na Câmara Federal, perdeu 5 vagas, mas se manteve com a maior bancada. No Senado, perdeu 3 vagas, mas hoje é a 3ª maior bancada, empatando com o PP. No âmbito dos governadores, o partido tinha 5 governadores e tem 4, agora todos da região Nordeste. E dos atuais 61 deputados federais, né, 40 já eram deputados e se reelegeram. No Senado, dos 9 atuais senadores, 6 foram eleitos. E entre os governadores, dos 5 atuais, 4 foram também eleitos. Bem, isso dá, pelo menos na Câmara Federal, um percentual de quase 71%, digamos assim, de aproveitamento do que se tinha lá da massa política, né, da representação no Congresso. Pode-se dizer que o partido está vivo para implementar uma oposição, e esta oposição, eu pergunto, seria uma oposição sistemática ou participativa? Eu primeiro queria cumprimentá-la, Gorete, parabenizar todos os telespectadores e dizer que é mais uma vez uma honra estar participando do seu programa, pela competência, qualidade, o conteúdo do debate que você traz para esta casa. Veja bem, o partido continua vivo, né? O partido será oposição. E é natural na democracia. A democracia, um dos segredos é a alternância. É você ser governo, ser oposição. O PT, ele respeitou a República quando reconheceu o resultado das urnas. Diferente quando Dilma, no último governo, foi eleita, uma diferença também que não foi tão grande como agora, e o representante do PSDB, o candidato Aécio Neves, ele fez um questionamento no Tribunal Superior Eleitoral. E a partir daí, você desencadeou todo um processo, a eleição da mesa diretora com Eduardo Cunha até o processo de impeachment. O PT reconheceu. É preciso lembrar que o candidato presidente atual, ele tinha questionamento às urnas eletrônicas, ele dizia que não era confiável. Depois que saiu o resultado positivo, ele não falou mais desse assunto. Então, mais uma contradição. O PT será oposição, né? Não terá participação no governo. É natural no processo. Agora, o contexto da pergunta inteligente que você fez do processo, primeiro que é um processo, não é esse resultado que está aí. Primeiro, se fosse Lula presidente, né? O condicionante, se fosse ele, eu tenho clareza que ele seria eleito, né? Devido aos resultados eleitorais, o sentimento popular. E essa discussão, a elite brasileira e internacional tinha. E por isso que a prisão dele, todo um processo foi arquitetado, bem trabalhado por um processo da grande mídia nacional, por parte do Ministério Público Federal, por parte do Poder Judiciário Federal, por parte da Polícia Federal, entendendo que ele não poderia entrar em cena. Então, a saída do Lula já desmontou o próprio debate. A outra questão é o que a gente chama em mecânica fadiga de material. A gente estava no 4º governo e é natural que tenha uma crítica, né? A população, um jovem que nasceu em 2003, quando o Lula assumiu, ele já estava praticamente com quanto? Com 12, 13 anos, 14 anos. Então já tinha uma visão crítica sobre o processo, não compreendia o Brasil antes do PT assumir. Então havia uma crítica. Houve uma articulação de comunicação competente, do mundo financeiro também, com muita capacidade, e agora um novo fato
que até então não era preponderante nas eleições, que são as mídias sociais, né? O PT subestimou o WhatsApp? Totalmente. Eu acho que o PT, ele não avaliou com profundidade a primeira eleição do presidente Donald Trump. Eu estou lendo um livro, praticamente finalizando, sobre um ex-assessor de Trump, e ele conta, nos primeiros capítulos do livro, quem é Steve Bannon, né? E o que é esse banco de dados da Analytica Cambridge, né? Que você tem esse banco de dados, no começo, para fins comerciais. E ele, quando percebeu aquela ferramenta que poderia ser utilizada na política, e ela continua sendo utilizada com capacidade, inclusive com detalhe, de fora para dentro. Ela só tem esse volume porque algum país de fora, ele coloca via WhatsApp no Brasil. Se você fizer um processo de estimular dentro do Brasil, via Facebook, Twitter, WhatsApp, você trava, não é possível. Então tem que ser de fora. A própria eleição de Trump, há uma discussão que foram os russos. No nosso caso, há uma discussão, veio da onde? Do Camboja, da Indonésia, da China, enfim. Tem variantes mil. Mas, na realidade, houve o PT subestimou e havia um público definido, que o Bolsonaro utilizou dirigindo esse público, não só no período pré-eleitoral, não foi logo isso já vem antes da eleição, 2 anos antes, ele mantendo uma relação cotidiana, diária com esse eleitor, inclusive superando a militância histórica do PT, que era a militância corpo a corpo, que a gente fazia panfletagem na porta de fábrica, no comércio, nas praças. Ele começou a fazer a panfletagem eletrônica, dirigida para um público que ele sabia que iria receber. Ele definiu o público. Eu não recebi nunca correspondência via WhatsApp do Bolsonaro, possivelmente você também, vários telespectadores, até dirigido. Como até hoje ele faz isso. A pergunta que a gente faz hoje, quem é o porta-voz do governo Bolsonaro? Ele. Por quê? Porque ele subestima os grandes meios de comunicação. Então ele estabelece, ele tem essa base de dados e continua enviando todo dia as mensagens dele. Quando ele quer fazer o processo, ele manda via Twitter, via Facebook, WhatsApp, confrontando inclusive a própria Globo, né? A Globo, ela começa a perceber que vai ter a retaliação, porque ele foca principalmente na TV Record, que tem como seu proprietário presidente o bispo Edir Macedo, que apoiou ele, o segmento neopentecostal no Brasil apoiou, a prova é que o primeiro-ministro de Israel, quando veio para cá, você sabe que Israel é uma nação geograficamente pequena, mas poderosíssima financeiramente, os meios de comunicação, 80% ela que controla, e o primeiro-ministro agradeceu o segmento evangélico neopentecostal no Brasil. Então, veja bem, esses instrumentos, Gorete, foram motivos que o PT não avaliou. E aí, eu finalizo, quando no primeiro turno, faltando uma semana, o Haddad fez uma visita ao Lula. E o Lula já fazia a avaliação que a gente ia perder o primeiro turno. Veja, a que instrumento o Lula tinha de dados, ele preso. Ele não tinha um instrumento técnico, mas ele tinha o faro do estadista. Pesou na derrota do Partido dos Trabalhadores o fato de o ex-presidente Lula estar preso, porque isso foi emblemático durante o processo eleitoral. Quando ele se tornou, até ele não se tornar inelegível, o crescimento nas pesquisas era verificado. Quando ele ficou inelegível e estando preso, isso foi um material fartamente utilizado nas redes sociais contra a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Sim, pesou também a delação premiada, faltando uma semana do Palocci, né? Quando atacava o presidente. E o programa que tinha um tempo de TV razoável, que era do Geraldo Alckmin, do PSDB, usou fartamente isso. Então, a temática corrupção é uma temática que ela serve para o Brasil e para o mundo. Em 64, o Jânio Quadro foi o vassourinha de ouro, né? Então, isso pesa muito ainda, né? Outra questão também, que é a temática da família, que ela volta de novo. Em 64, a mesma coisa.
quando você teve aquela marcha da família, né? Enfim, onde a igreja fez todo um processo de correlação de força naquela visão contra a candidatura do Jango. Agora, de novo, essa temática da família ela veio forte e veio forte também uma política pública que a gente deveria ter um tratamento, eu diria, mais aprofundado sobre ela, que foi a temática segurança. E essa temática segurança, a classe média, muitas vezes vivendo um pouco numa bolha, mas ela teve esse processo fortíssimo. E foi a temática que o Trump usa e que a direita no mundo usa, que é a segurança. Então, essa conjunção de fatores, Gorete, ela deu, a gente perde. Agora, veja bem, é preciso destacar que o Haddad era uma pessoa desconhecida no Brasil. Ele foi prefeito de São Paulo, mas fora São Paulo, o Nordeste não conhecia. E ele vai para o segundo turno e tem um crescimento. Não conhecia e ganhou em todos os estados do Nordeste. Então, ele cresce no Brasil. A diferença no segundo turno entre o Bolsonaro e ele não é tão grande, né? No Nordeste, do Piauí, a Bahia, os 9 estados, nós ganhamos. Foi a cidadela da resistência, os vermelhinhos, né? Então, no estado, eu falava com você antes da entrevista, quando o Lula assume, há uma característica importante no eleitorado. O Sertão, a zona do Agreste, historicamente, do Lula, Dilma, são as regiões que proporcionalmente o governo do PT teve mais voto. E foi uma das estratégias que eu usei no sentido de fazer visita, aplicar políticas públicas, emendas. As 2 prefeituras que o PT tem em Alagoas, que é em Apia, através do prefeito Zé Cícero, foi reeleito, e o prefeito Otávio Casado. Então, tudo isso foi fundamental. Na região metropolitana, nas capitais, nós tivemos dificuldade. Maceió mesmo, no primeiro turno, a gente perdeu em 13 municípios. Mas no segundo turno, a gente diminuiu para 8. Inclusive, a Arapiraca, devido à ação do vice-governador, a militância do PT, da sociedade, o governador Renan Filho, que teve um papel importante, o senador Renan Calheiros, né? Então, a gente diminuiu de 13 para 8, né? Então, foi um papel importante. Agora, o resultado que pesou fortemente, a região sul, a gente perde, e a região sudeste, que ela tem um peso. Você sabe que o primeiro eleitoral é São Paulo, o segundo é Minas, que a gente não esperava, que o governo era nosso, a gente perde lá, e o terceiro, Rio de Janeiro, essa cidade que tem um caos, que elege agora um ex-militar, juiz de direito, que a tática dele é a segurança, inclusive dizendo que vai colocar até aviões para matar pessoas que estejam até com guarda-chuva. Deputado, estamos ao vivo pelo Facebook e chega uma pergunta aqui. Deputado, o telespectador internauta pergunta, Paula Mendonça, o deputado acha que o Partido dos Trabalhadores perdeu força após a eleição de Bolsonaro e quais as estratégias adotadas por ele aqui no Estado, pelo Partido dos Trabalhadores? Você acha que o Nordeste possa esmorecer com essa derrota, fazendo com que o PT perca a força de votos que teve na região, tendo em vista que o Haddad ganhou no Nordeste do Bolsonaro? Não, o PT continuou o seu tamanho. Agora, a partir do momento que a situação ganha e ele assume, todo governo você tem uma gordura de 6 meses a 1 ano, naturalmente. E eu não subestimo esse governo. Claro que ele está tendo muitas trapalhadas, inclusive muito retrocesso. Mas falava aqui com o Anivaldo Miranda, que foi o entrevistador antes de mim, sobre a situação. É preciso lembrar, o Gorete, que o vice, o general Mourão, a gente não pode discutir essa situação. Todos os generais, do ponto de vista técnico, essas figuras têm doutorado. Competência. Competência, né? E aí o governo entra com trapalhada, marcada pelo nepotismo, a exemplo do filho de Mourão, que disse que não tinha sido reconhecido o filho dele. Só no governo do PT, o filho dele teve 8 promoções, né? Na realidade, é uma crítica muito forte que cai por terra. O desmonte das políticas públicas, né? Que começa a ser desmontado, a exemplo, principalmente da educação, da saúde, da assistência social. Isso terá consequência muito grande, Paula. Você que fez a pergunta para o Nordeste. O Nordeste tem a maior densidade demográfica, é uma região que tem uma contradição social.
À medida que você faz uma economia, é claro que você tem que fazer, mas não precisa você ficar com essa ênfase, como eu vi ontem o governo exultante dizendo que cortou e tem uma economia dos benefícios do INSS na ordem de 173 milhões de reais ano. Ora, é verdade que tem fraude, mas esse dinheiro que é aplicado principalmente nos pequenos municípios. Porque a pessoa que tem aposentadoria, que tem um benefício, a primeira coisa que ele faz é fazer a sua compra. Agora, ninguém discute as ações que estão sendo feitas para fortalecer os bancos. Então, essa economia de 173 milhões não é nada para as concessões que é dada para os grandes bancos que estão sendo dados para o agronegócio e que a gente não faz esse debate. Vai ter uma discussão polêmica na casa que é a reforma da Previdência, que o povo brasileiro já disse em pesquisa que não quer. Aí os próprios generais e o almirante que assumiu agora disse: eu não quero que mexa na estrutura das Forças Armadas. Eu pergunto, você pode mexer dos civis, não pode mexer das Forças Armadas? Que mudança é essa? Então esse governo... Está saindo até nas redes sociais um meme que fala o seguinte: não, tem que incluir as Forças Armadas, sim, porque é um negócio bom a reforma da Previdência, tem que ser bom para todos, né? Então, veja bem, o PT está fortalecido, claro, mas vai ter que ter uma unidade de ação, não vai dar uma resposta individualmente, é preciso dialogar com os partidos, com a sociedade civil, principalmente. A gente tem que estabelecer uma ponte, interpretar o sentimento da juventude. Os próprios movimentos sociais que fazem grande mobilização, e a gente falava sobre esse assunto aqui na zona urbana, por que não está tendo grande mobilização? Que anestesia foi essa? É um descrédito. Então é preciso que a gente estabeleça o processo. Agora eu fico muito preocupado, porque a fala do presidente Bolsonaro, ele disse que o Nordeste, o governador que não votou nele, terá um tratamento diferenciado. Isso é muito ruim. A República, para ser respeitada, você tem que, do mesmo jeito que a gente respeita o resultado dele, ele teria que respeitar a posição do cada governador. E acho que ele vai começar a retaliar o Nordeste. Retaliando o Nordeste, isso vai afetar sobremaneira a qualidade de vida do povo nordestino. Deputado Paulão, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org. E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado federal Paulão, reeleito para a Câmara Federal, e hoje nos fala sobre a ação do partido a partir do momento em que o novo governo está instalado, o governo de Jair Bolsonaro, tendo a candidatura do PT não conseguido lograr êxito. Eu pergunto, qual é a avaliação que o partido faz sobre essa derrota nas urnas? O que representou de fato, o que foi determinante para o PT não ganhar a eleição? Veja bem, Gorete, não foi somente um item, né? Foram vários fatores que eu, inclusive, já tinha respondido até no primeiro bloco. Primeiro, a não eleição de Lula. Se o Lula tivesse condições de ser candidato, eu acho que esse é o principal fator, eu acho que a realidade era outra. Segunda questão é a substituição. Aí há um questionamento, e você própria, como jornalista experiente, fez agora, e isso também foi motivo de embate interno no PT.
deveria ter sido substituído o Lula com antecedência para dar mais tempo o candidato Haddad fazer, né, uma caminhada e ser conhecido no Brasil, ou quando ele foi indicado foi tardio? Isso é uma pergunta que pode ser que essa resposta não tenha a curto prazo. A outra questão foi o nosso programa de governo, que é importante, fundamental. E eu particularmente defendo, porque fui presidente da Comissão de Direitos Humanos desta casa aqui na Assembleia Legislativa, tive a honra de criar, apresentar o projeto, quando fui vereador também fui o criador, e na Câmara Federal eu cheguei à presidência, que é um assunto muito importante, mas que há um questionamento de alguns filósofos, sociólogos, que é o projeto identitário, né? Então, essa pauta identitária que é fundamental, que é a defesa da vida, a defesa das diferenças, ela foi muito explorada pela direita, a direita conservadora, que foi essa temática conservadora da família, né? Que eles trabalharam de uma forma, eu diria assim, mentirosa, com fakes, mas que pegou, né? O kit gay, pegou o aborto, enfim, essa temática agora da nova ministra, de fazer declarações ridículas, mas isso tem um propósito, que é desviar muitas vezes a atenção para fazer as grandes reformas, mas pegou porque essa rede social, você tem um público brasileiro que tem muita dificuldade. E eu sou da tese do Gessé de Souza, quando fez vários livros dele, é Lei do Atraso, e ele faz uma constatação que o povo brasileiro tem preconceito, é homofóbico, é violento. Se não fosse violento, como é que não matava 63 mil jovens por ano? A Síria está em guerra, mata 13 mil. Então, esse público, ele conseguiu compreender, se identificou. E a outra questão, que foi subestimar uma nova forma de comunicação, que são as redes sociais, que elas vieram para valer e é irreversível. Claro que teve outros fatores, mas eu acho que esses três foram fatores fortes para lá trabalhar. A mesma coisa dizer que o Bolsonaro não teve recurso para a campanha é uma grande hipocrisia, né? Só o dono da Avan, que é uma grande empresa, né, de atacado e de varejo, ele investiu 12 milhões nas redes sociais de fora para dentro. Pois bem, a reforma da Previdência está aí colocada como uma prioridade pela equipe econômica. O superministro Paulo Guedes, da Economia, até antes mesmo de assumir, já dizia que era mais importante aprovar a reforma da Previdência do que qualquer outra coisa no país. Até porque o desenvolvimento econômico que se espera do país está dependendo da reforma da Previdência. Como o senhor vê essa afirmação e qual será a correlação de forças no Congresso para discutir essa reforma e aprová-la? O senhor acredita que a composição hoje do Congresso permite a aprovação dessa reforma? Eu ainda acredito que não, Gorete, porque eu acredito ainda na mobilização popular. Essa temática da reforma da Previdência foi uma temática que teve reação. E a reação foi muito forte no campo do que na cidade, né? Então, os sindicatos, as organizações pressionaram a Câmara Federal para não ser votada no governo anterior do Michel Temer, né? Isso não foi aprovado. A gente vai ter uma nova correlação de força. Aumentou o segmento neopentecostal, a bancada da bala e o agronegócio. Se você faz um somatório desses três conjuntos, você tem maioria simples, que é 257 votos, do total de 513. Mas para você fazer a reforma da Previdência, você tem que ter uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, que teria que ter 308 votos, que não é fácil. E como essa temática é uma temática muito tensionada, à medida que a sociedade começar a interagir nas redes sociais, sendo pressionado, os deputados recebendo caravanas, eu acredito que mudem. Essa pressão da reforma da Previdência, ela não é de agora. Um dos motivos do golpe contra a Dilma foi a pressão do sistema financeiro. Então, os grandes bancos têm uma sede de tirar a Previdência e ter o controle privado, porque, afinal de contas, só a Previdência no Brasil, o que ela arrecada é maior do que o PIB do Uruguai, para você ter ideia. Do Uruguai, um país. Vários países têm um PIB menor do que a Previdência. A capilaridade que ela atinge cada município. Aqui em Alagoas, para você ter ideia, Gorete,
mais de 60% dos municípios, o que o aposentado e a pensionista recebe é maior do que o FPM. Então, os aposentados e pensionistas é que mantêm as cidades até 20 mil habitantes. Não é o FPM, alguns. Então, ela tem um papel fundamental. Então, isso é uma das promissórias do golpe. Então, Bradesco, Itaú, Santander, esses bancos querem a Previdência para ficar sob controle. O Paulo Guedes vem com essa missão. Ele é um homem ligado ao fundo de Previdência, inclusive envolvido em várias irregularidades, conforme a imprensa destacou. Mas é um homem do mercado. Não vai ser fácil. Vai ser feita uma reforma total, como ele quer, vai ser fatiada. Você veja que já teve reação das Forças Armadas. Ontem foi a ascensão do almirante da Marinha. Ele disse, não pode mexer. Eu pergunto, a reforma da Previdência, como você diz no meme, é para uns ou para todos? Porque só para vocês terem ideia, você tem 110 mil pensionistas no Exército, que o salário médio é de 12 mil reais, pensionista. Inclusive uma atriz da Globo famosa, Maitê Proença, que recebe pensão do seu pai há muito tempo. Então, o que é que vai ocorrer com isso? Se não modificar a reforma da Previdência das Forças Armadas, não vai fazer nada. E, na realidade, com uma temática delicada... Não só das Forças Armadas, né? Tudo. O Poder Judiciário, Ministério Público... Poder MP, Poder Legislativo, exato. Tudo. Então, se não faz uma reforma da Previdência total, não resolveu nada. A gente sabe que a reforma da Previdência ela é complexa. À medida que você melhora a qualidade de vida do seu povo, você eleva a qualidade de vida. Essa qualidade de vida, que 30 anos atrás a média do brasileiro é 54 anos, hoje é 74, ela tem consequência e você tem que analisar. Agora tem que ser analisado discutindo com a população. De forma assodada, eu acredito que não passará. Saiu uma matéria agora na UOL, colocando que o governo pediu sigilo de gastos com a transição de Temer a Bolsonaro. Decretou esse sigilo de gastos. Não é algo temerário uma medida como essa, deputado? Não é só temerária, é bolsonária, né? Aquilo que é temerária, fazendo um trocadilho. Veja bem, Gorete, o COAF, ele denunciou a atrasação do motorista Queiroz, né? Onde está Queiroz, inclusive fazendo tratamento no Hospital Albert, no mais caro. Já pensou se fosse Lula, o filho do Lula, a Marisa? Já pensou a classe média lá fazendo chilique na porta em relação quando o Manteiga foi para lá? E cadê? Por que não faz chilique em relação ao Queiroz que teve tratamento no Albert? Então, veja bem, é um processo que a gente tem que modificar e aprofundar muito. Isso é muito perigoso, porque o que a gente está percebendo é o silêncio da Polícia Federal. A Polícia Federal está calada, amofinada. Não é diferente do Ministério Público Federal, não é? A postura do superpoderoso Moro. Aí vem a esposa dele, dá lição que os brasileiros têm que se calar. Se calar por quê? A pergunta, onde é que está o Queiroz? Onde é que está a corrupção do processo do nepotismo? Onde é que está toda essa estrutura de indicação, onde foi indicado o cara para o sistema da Camex, do BNDES, que é o setor que é de exportação? Ele disse que não sai, que não vai atender o pedido do ministro das Relações Exteriores, porque ele é amigo do Bolsonaro e não deu em nada até agora. Não é? Não deve. Ministro que faz edição equivocada na educação. Mas essa questão, deputado... E o MP, o silêncio do Ministério Público é impressionante. Essa questão do motorista, de ter movimentado aquela quantia imensa de dinheiro, que era incompatível com o nível salarial dele, isso é algo que vai ser um calcanhar de Aquiles do presidente Bolsonaro? Sem dúvida nenhuma. Lembre-se que o próprio Mourão questionou que devia ser apurado. E ali tem patente, né? É patente, né? É difícil na hierarquia, mesmo de pijama, general, ele tem uma hierarquia acima do capitão, né? A discussão de fundo é que o tensionamento, o governo sobrevive até o final, se não sobreviver, assume o vice, não. A legislação é clara, pessoal. Nos 2 primeiros anos, se tiver qualquer imprevisto com o presidente, tem que ter uma nova eleição. Só depois de 2 anos é que você tem eleição indireta,
Nos 2 primeiros anos, se cai o presidente, não assume o vice. Tem um processo, mas isso eu estou falando tudo em tese. Claro, porque a postura do Supremo Tribunal Federal, modificando e acatando, sendo submisso quando o Moro era juiz, então no Brasil essa dúvida jurídica ela só tem a aumentar. Mas aí o que pesa é que é uma candidatura que ganhou a eleição anunciando mudanças radicais na forma de administrar o país. E isso passa por uma transparência em todas as áreas do governo, né? Cumprir isso é cumprir o que foi defendido em campanha quando o país estava e ainda vive uma Operação Lava Jato, por exemplo, e ninguém está livre estando a responder por um cargo no serviço público, né? Veja bem, Gorete, mas eu sempre avalio que o processo nos últimos anos está sendo seletivo. Os grandes perseguidos, sem dúvida nenhuma, a população compreendeu o Partido dos Trabalhadores. Por quê, deputado? Na Devido sua avaliação? a um projeto de poder, né? Lembre-se, quando o Lula foi presidente, ele não fez mudança radical nenhuma, nem ruptura. Ele conseguiu fazer algumas mudanças que foram fundamentais e históricas. Ele incluiu 40 milhões de pessoas no consumo, dando qualidade de vida, fazendo programas como Luz para Todos, universalizando, colocando água, fazendo transposição, levando água, universidades federais para os filhos da classe trabalhadora, o Minha Casa Minha Vida, o programa... Todos ganharam com Minha Casa Minha Vida, né? Todos setor ganharam, empresarial. inclusive a Constituição Civil aplaudia, o Lula era semideus. Foi esse mesmo segmento que depois começou a pagar e financiar as camisas amarelas. Você vai ter que discutir a reforma tributária no Brasil. Quem é que paga imposto no Brasil? O pobre, e a classe trabalhadora e a classe média. A elite não paga. Uma das figuras mais poderosas do Brasil, o mais rico, que é o Polema, que é dono da Ambev, que mora em Genebra, que comprou agora recentemente a empresa do Piauí por R$50 mil. Esse cidadão foi o homem que articulou com a estrutura que ele tem da Ambev, né? Vendendo, ele botou as camisas amarelas. Esse cidadão, ele ganha R$500 mil por minuto. Isso é um absurdo, enquanto a população, o Bolsonaro tirou R$8 do salário mínimo. E houve um silêncio da grande mídia, inclusive da classe trabalhadora. Né? Fragilizada com a reforma trabalhista, não? Quando ele faz a reforma trabalhista, quando ele acaba com o Ministério do Trabalho, quer acabar a Justiça do Trabalho e tira a simbologia desde a década de 40, com Getúlio Vargas, do salário mínimo, nem os militares de 64 e 85 tiveram coragem de fazer isso. O Bolsonaro agora tira R$8. R$8 pesa para quem ganha um salário mínimo, não pesa para quem ganha um salário maior. Então, ele está fazendo mudanças e eu acredito que o processo, claro que a gente está no mês de janeiro, vai ter um acúmulo à medida e a mobilização popular, sem dúvida nenhuma, é o caminho. Esse é o papel da oposição, ter capacidade de voltar às bases, dialogar, fazer um trabalho em cada município, em cada entidade, os vários segmentos. A gente sabe o papel que tem a juventude quando vai para a rua, modifica, que eu diria que ainda precisa de mais gás, o movimento sindical, o movimento popular. Quando tiver essas forças mobilizadas, esse governo, sem dúvida nenhuma, terá muita dificuldade e pressiona o Congresso Nacional para evitar que essas mudanças prejudiquem o povo brasileiro. Deputado Paulão, vamos chamar agora o nosso último intervalo. Já já estaremos de volta. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente.
Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado federal Paulão, do Partido dos Trabalhadores, ele que foi reeleito para a Câmara Federal. Deputado, quando o senhor falava no bloco anterior sobre a mobilização popular para, junto com as forças de oposição, combater o que achar indevido para o país e para a sua população. Como fazer isso se o governo já deu sinais de que o ativismo político vai ser proibido, digamos assim? Quer dizer, 3 pessoas reivindicando alguma coisa já vai autorizar a polícia a tomar uma medida mais forte. No campo de batalha, seja no Congresso ou nas ruas, o que é que se espera para o país? Primeiro, esse deve ser o pensamento dele e da sua equipe, mas a Constituição Federal estabelece como um dos princípios a liberdade de expressão. E a Constituição continua em vigor. Então é importante que brasileiros que defendem o Estado Democrático de Direito, defendem a ampla defesa, a liberdade, as reivindicações, que são princípios históricos que fomentaram revoluções importantes como a Revolução Francesa, a Revolução Americana, principalmente a francesa, que deu esse modelo que está em vigor no mundo, que é esse modelo tripartite do Barão de Montesquieu, né? Os poderes são diferentes e harmônicos. Então, a mobilização pacífica, ela é natural e ela é muito importante na sociedade. Espero que tenha estatura os poderes para dar respaldo, legislativo, desde os municípios, estados e a nível federal. É importante a gente ter a altivez do Poder Judiciário, que hoje, na maioria, ele está totalmente recatado, né? Amofinado. O MP, esse nem tanto, porque é preciso a gente aprofundar que o MP, ele serve muito o governo e tem hoje essa visão punitivista. Inclusive, quando tem mobilizações, você tem até decisões de promotores solicitando que não podem ter interdito de rua, de avenida e tal. O MP está um órgão conservador, mas eu ainda verifico que tem contradição. É importante que entidades como a OAB, que não teve uma altivez necessária, né? A OAB que foi favorável ao golpe de 64, a OAB que foi favorável ao golpe de Dilma, né? O novo presidente, que é irmão do Marcelo Santa Cruz, o pai dele foi preso político, morto na ditadura, a gente espera que ele dê uma nova sacudida na OAB, que sempre foi um instrumento importante de mobilização, né? O movimento estudantil, a UNE, os secundaristas, a CUT, as centrais sindicais, o MST, os movimentos urbanos, enfim. Na leitura do presidente Bolsonaro, ele tem 2 movimentos que ele considera inimigos. E ele deixou claramente o MST e o movimento do Boulos, que é o MTST, de moradia. Então eu avalio, Gorete, que esse movimento ele tem que ter uma solidariedade muito grande de todos nós. Porque eu acho que vem um processo assim de judicialização. Ora, se prender o Lula, que é a maior liderança popular, para prender o Boulos ou outros, não. A conta é pequena, né? Esse é o processo. A nível estudantil, o MBL, que vinha fazendo oposição à UNE, ele desistiu, está criando uma nova organização, com a nova forma de comunicação, e é preciso que a juventude repense também o que tem certo ou errado. Os partidos políticos no campo da esquerda, inclusive o PT, tem uma simpatia popular, melhorou muito, que o PT já teve 34% no auge do Lula do segundo governo, e a gente caiu para 9%, e agora a gente está com 21%, melhorou. Mas eu ainda avalio que as organizações partidárias, elas estão muito afastadas da população. A gente tem que criar novos mecanismos, fazendo debate, fazendo avaliação, recebendo a crítica, que é natural na democracia, compreendendo, fazendo uma leitura, uma releitura, definindo estratégia de mobilização de curto, médio e longo prazo. Tem que sair para a rua, dialogar, né? Fazer um processo de encantamento na juventude, que não é fácil.
A gente está vivendo uma nova geração que tem uma comunicação diferenciada. Eu sou de uma geração analógica. Essa geração hoje, ela é digital. Eu tenho que compreender como ela funciona, ela a mim, como é que é isso. Então, mas o segredo milenar é a mobilização. O que a classe política e o poder tem medo é quando você tem povo na rua. Isso está sendo agora dado como resposta na França. Então, a gente espera que vai chegar o momento, eu não posso precisar qual é a temporalidade, que vai ter mobilização na rua. Na hora que tiver mobilização de rua, foi um dos motivos que Dilma caiu. Vai ser um motivo também da queda desse governo. Deputado, dentro do processo de privatização que está sendo desenvolvido no governo Bolsonaro, o que dizer da aprovação do negócio da Embraer, né, que é uma empresa pública, com uma empresa americana? Lamentável. Isso demonstra quanto o Bolsonaro bate continência para a bandeira americana. E muita gente pensou que ele era nacional, né? Era o verde e amarelo. Na realidade, ele é um capacho dos americanos. O que ele fez agora foi um processo lesa pátria. Você tinha um protótipo de avião que vendia para o mundo, né? Uma empresa com a tecnologia que vendia para o mundo. Você, tecnologia, poder, os países que têm não abrem mão, exemplo da Boeing americana, a Airbus fica mais na França, ele não abre mão e a gente entregou de mão beijada. Como também aqui a nível estadual, né? A gente lamenta, lutamos muito, mas infelizmente não impedimos a privatização da CEAL e de todas as distribuidoras. Isso é muito grave, porque vai ter consequência tarifária. Todos os países estratégicos têm energia sob controle, até os Estados Unidos, uma parte dos Estados Unidos, quem controla o exército americano, lamentável. E é uma discussão agora que a gente vai fazer. Eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas dos sindicatos humanitários, que há um sentimento que isso pode chegar em Alagoas. Né? Como assim? Alagoas, que há um sentimento de alguns técnicos do governo querendo fazer o processo de privatização via BNDES da Casal. Eu vou solicitar uma audiência ao governador. Acho que essa situação é muito complexa. Eu tenho certeza que o governador não vai concordar, até porque o atual presidente, o Clécio Falcão, tem sido técnico competente, fazendo a defesa dessa empresa, e a gente vai evitar que esse projeto ande, né? E a gente mantém uma Casal, uma empresa pública. Então, a privatização, ela tem consequência. Primeiro, reajuste tarifário. E segundo, não tem ampliação para os segmentos mais pauperizados. Então, não chega energia e água daqueles que mais precisam. Vai ficar num local muito focado. A privatização não é bom para o povo brasileiro. Inclusive, em pesquisa da Datafolha, o povo brasileiro demonstrou que é contra as privatizações. Deputado Paulão, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.